Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Ela, a Imagem dele, da Francine Walsh, e o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 4, que tem por título Deus de Ordem e o Ministério Feminino. O texto bíblico que vai guiar a nossa conversa se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 33 e 40. Que diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãs, quando Paulo escreve isso à igreja de Corinto, estava uma bagunça no culto. Imaginem a cena: uma pessoa interrompendo a fala da outra, outras competindo para ver quem parecia mais espiritual, e uma desorganização que tirava o foco do que realmente importava. Paulo, nesse momento, ele precisa ser firme ao lembrar os irmãos de Corinto que a nossa igreja precisa se parecer com o nosso Deus. E se o nosso Deus é um Deus de ordem e paz, o nosso culto não pode ser uma confusão. E é nesse cenário de colocar a casa em ordem que surge um dos assuntos que mais gera discussão e debate na teologia dos dias de hoje, que é a seguinte: como a igreja deve se organizar e, principalmente, qual é o papel de nós mulheres dentro da estrutura da igreja. E quando a gente entra nesse assunto, perguntas inevitáveis começam a surgir. Por exemplo, qual é o papel da mulher na igreja? A gente pode se perguntar. E será que o lugar de mulher é onde ela quiser? Será que podemos fazer absolutamente tudo sem nenhum limite? Ou até onde vai o nosso papel como mulheres? E se a estrutura da igreja parece masculina demais, nós devemos ocupá-la ou mudá-la? Bom, irmãs, a gente vive num mundo em que você falar para uma mulher que ela não pode fazer alguma coisa pelo simples fato dela ser uma mulher, soa como machismo, soa como uma ofensa horrível, injusto, é injusto, elas pensam, né? E o pensamento do mundo é que qualquer limite que nós possamos dar para uma mulher é opressão. E o nosso pensamento pode ter sido contaminado com essas ideias. Eu mesma me preparei, estudei e eu achava que para mim não tinha limite. Eu podia fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Mas como cristãs, nós temos que nos perguntar o que a palavra de Deus nos diz. O que o caráter de Deus revela para nós? É importante a gente entender que dentro da igreja hoje existem basicamente duas formas de olhar para o papel da mulher. E entender isso vai nos ajudar a ter mais clareza naquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, muitas pessoas seguem o que chamamos de igualitarismo. Sabe aquela ideia de que se você tem o dom, é capacitado, sente o chamado, não importa se você é homem ou mulher, você pode ocupar qualquer função, inclusive o pastorado. Eles olham para versículos como aquele de Gálatas 3:28, que diz que em Cristo não há homem nem mulher, e pensam que Paulo, quando escreveu as restrições lá atrás, foi apenas para resolver um problema da igreja local daquela época, daquela cultura. Mas eles não veem isso como uma regra válida para nós nos dias de hoje. O foco do igualitarismo, irmãs, ele está muito no talento, no que cada um consegue fazer. E convenhamos, nós temos muitas mulheres preparadas e prontas para o serviço, não é mesmo? Mas existe uma outra visão, que é a visão que a Francine, a autora do livro, concorda e pensa ser a correta, e nós, como igreja presbiteriana, também abraçamos e sabemos e queremos ser o correto, que se chama complementarismo. E a palavra já nos diz muita coisa, né? O complementarismo é a ideia de que nós somos absolutamente iguais em valor, dignidade e no amor de Deus, mas que ele nos desenhou com funções diferentes, que se complementam, que se completam, na verdade, tanto em casa quanto na igreja. Eu gosto de pensar que não é quem manda mais, mas como que Deus organizou o seu corpo, né?
E na visão complementarista, a gente entende que o governo da igreja e o ensino com autoridade, isso é, pastorado ou presbiterado, foi confiado somente aos homens. A base teológica para esse pensamento, irmãs, está fundamentada em 1 Timóteo, capítulo 2, onde Paulo orienta a mulher a aprender com toda a humildade, sem disputar autoridade no ensino público da igreja. E o argumento aqui, ele não é cultural, ele é teológico, porque Paulo vê na criação um princípio de liderança masculina dentro da estrutura criada por Deus. Enquanto o igualitarismo foca no que a gente consegue fazer, o complementarismo nos chama a descansar na ordem e no propósito de Deus, naquilo que ele nos criou para ser e fazer. Então, quando a gente lê Gálatas 3:28, que é o texto que os igualitaristas usam para legitimar o pensamento deles, nós entendemos sim que nós somos iguais, mas na salvação. Temos o mesmo acesso ao Pai, a mesma herança no céu, mas que aqui na terra, Deus nos desenhou com caminhos diferentes, formas diferentes de homens e mulheres servirem. E a gente pode até se perguntar se Deus nos ama menos por isso, porque Ele nos deu esses limites e nos deu funções diferentes, né? Papéis diferentes a executar. Mas a resposta para essas perguntas é não. Isso não significa nenhum tipo de desigualdade ou que Deus nos ama menos por isso. Porque assim, biblicamente, limites, eles são proteção, né? Eles funcionam como, por exemplo, trilhos de um trem, que podem parecer restritivos, mas são o que mantém o trem no caminho certo, em segurança, até o seu destino final. Em Deuteronômio 10:13, o Senhor nos pede que guardemos os seus mandamentos e os seus estatutos que Ele nos ordena para o nosso bem. E em Provérbios 6:23, a gente pode ler: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são caminhos da vida. Irmãs, Deus é um Pai amoroso que nos dá limite para o nosso próprio bem. E aceitar esse design, né, de Deus pode nos levar à verdadeira liberdade e não à insatisfação. Então, ao invés da gente perguntar quem pode ou não pode fazer alguma coisa, a gente deve pensar como a ordem de Deus reflete o seu caráter em nós. Porque a ordem, minhas irmãs, ela nasce do próprio caráter de Deus. Ele cria e governa o mundo com um propósito e estrutura, e são os seus mandamentos que organizam a vida. A sua ordem gera paz, equilíbrio e proteção para nós. E a ordem, minhas irmãs, ela existe muito antes da queda, né? Porque ela, como nós já dissemos, nasce do caráter de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e isso é fundamental para nós. O pecado distorceu os relacionamentos, mas ele não criou essa ordem, não criou essa estrutura. E por isso a liderança masculina bíblica é serviço, amor e responsabilidade, e não um tipo de superioridade. Ao longo da história bíblica, nós vemos essa ordem também refletida na organização do culto, quando a autoridade sacerdotal foi dada a Arão e seus filhos. E perceba, irmãs, não foi para todos os homens que essa ordem foi dada, foi para homens específicos. E isso nos mostra algo muito importante. Nos mostra que não se trata de capacidade, de talento ou de valor. Trata da ordem que Deus escolheu estabelecer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, diz assim: porque assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Sabemos que existe uma ordem na criação e uma interdependência, né? Uma dependência mútua entre homem e mulher, mas que ambos dependemos igualmente do Senhor. Então, quando a igreja ou a família negligencia essa ordem estabelecida por Deus, o caráter do Senhor, o reflexo dele em nós, fica embaçado. Por exemplo, pense numa casa onde não existem regras, ninguém assume responsabilidade. Na verdade, as crianças é que fazem as suas próprias regras, não há uma direção clara a ser seguida. O que vai acontecer, irmãs?
Confusão. Conflitos constantes, além de muita insegurança, principalmente para as crianças. Então, isso acontece porque cada um está ocupando um espaço que não é seu, está fazendo uma coisa que não foi designada para ela fazer. E o mesmo acontece na igreja. Quando cada um quer falar ao mesmo tempo que o outro, decidir sozinho alguma coisa ou exercer funções fora da estrutura que Deus organizou, a gente acaba também tendo muita confusão, não é verdade? O foco deixa de ser Cristo e passa a ser a posição. No lugar de paz começam as disputas. A gente perde clareza, harmonia e fica inseguro. Isso nos tira a paz. Então, irmãs, sendo o nosso Deus um Deus de ordem, e nós fomos criadas à sua imagem e semelhança, nós devemos crescer e atuar dentro dessa estrutura que Ele organizou, que Ele determinou, e não fora dela, né? Para isso, a gente tem que se submeter a Deus. Agora, mesmo a gente acreditando que o pastorado é exclusivamente masculino, a palavra de Deus está cheia de exemplos de mulheres que foram usadas poderosamente para o reino de Deus. Vamos a alguns exemplos? A gente vai começar com Débora, né? Débora é um exemplo muito usado pelos igualitaristas para legitimar o pastorado feminino. Mas se a gente for analisar cuidadosamente, a gente vai ver que o papel dela foi outro. Porque Débora, ela foi profetisa e juíza em Israel. E ela exerceu liderança em um momento específico, né? Na história do povo de Deus. Ainda assim, a atuação dela não estava ligada ao serviço sacerdotal, por exemplo, né? Ao ministério do culto. Esse ministério permanecia confiado aos sacerdotes da época. Ela teve um papel importantíssimo e Deus entregou seus inimigos em suas mãos. E como uma mãe que cuida dos seus filhos, Débora liderou o povo de Deus rumo à vitória. E Deus deu a vitória ao seu povo, né, por meio das mãos de Débora. Vamos pensar também nas mulheres que andaram com Jesus, Maria Madalena, Joana, entre outras. Elas não só seguiam a Jesus, como sustentavam o seu ministério. A gente também pode pensar na mulher samaritana, o privilégio que ela teve ao encontrar Jesus ali no poço, né, e ter sua vida tocada e transformada. Ela saiu e por onde ela passava, ela anunciava as boas novas. Nós também podemos pensar, irmãs, nas primeiras testemunhas da ressurreição. Que privilégio maravilhoso que essas mulheres tiveram de ver o Cristo ressurreto, as primeiras a verem o Cristo ressurreto e ter aí esse privilégio de anunciar aos discípulos o que elas tinham visto, não é verdade? Numa época onde as mulheres, o testemunho de uma mulher não valia nada. Então a gente vê que Cristo deu dignidade de maneira revolucionária para as mulheres da sua época. Nós também podemos lembrar das mulheres, irmãs, que tiveram um papel crucial no crescimento da igreja primitiva. A gente pode citar aqui Sintique, Febe, Evódia, Priscila. Elas foram usadas de forma maravilhosa para o avanço do reino de Deus. Mas a Bíblia não apresenta nenhuma delas como exercendo o ofício pastoral ou de autoridade e governo sobre a igreja, né? Então, a gente pode entender que Deus estabeleceu uma ordem na criação, em que a liderança masculina tem um lugar específico. E essa mesma ordem acaba aparecendo também na lei e na organização da igreja. Mas chegando até aqui, a gente ainda pode ter dúvida, né, sobre, afinal, qual é o nosso papel na igreja. E às vezes a gente foca tanto no que a gente não pode fazer, que esquece da imensidão de coisas que Deus nos chamou para fazer, coisas que são essenciais. Irmãs, o ministério feminino, ele não é pequeno e nem um plano B. Vale lembrar, irmãs, que a mulher é Ézer. Lembram desse termo? Auxiliadora, parceira indispensável. Isso quer dizer, irmãs, que Deus nos criou para ajudar o homem a cumprir plenamente a sua missão. Nós somos essa parceira indispensável para eles, né? Para isso, Deus derramou sobre cada uma de nós dons com um propósito maravilhoso,
que é abençoar o corpo de Cristo. E quando a gente olha para o lado, a gente pode ver tantas frentes onde a nossa voz e a nossa mão é necessária. Por exemplo, a gente tem o privilégio de poder ensinar a homens e a mulheres em classes de escola bíblica. A gente pode ensinar nos pequenos grupos, a gente pode ensinar crianças, né? A gente pode também sentar com mulheres mais novas, como Tito 2 nos orienta, para repartir sabedoria e experiência de vida. A gente também pode pensar na força das nossas missionárias, que trabalho maravilhoso, no socorro, que é um aconselhamento bem feito, não é verdade? Ou até mesmo, irmãs, naquele café quentinho da hospitalidade que nos faz sentir amadas, mesmo antes de ouvir uma pregação. Nós também, irmãs, podemos pensar no evangelismo e no discipulado, que inclusive é uma coisa que a nossa igreja tem trabalhado bastante ultimamente, e a gente tem que estar atenta para aprender e poder aplicar no serviço da nossa comunidade. Nada disso, irmãs, é serviço de segunda classe. E a gente não precisa de um cargo, de um título de pastora para poder servir, para poder ser instrumento de transformação na vida das pessoas. Onde houver uma vida precisando, ali vai estar o nosso ministério. É sobre servir com o que a gente tem, onde Deus nos colocou. Sabendo disso, irmãs, vemos que a Bíblia ela não silencia as mulheres, mas ela nos protege. E os limites que Deus estabelece para nós não diminuem o nosso valor, mas sim, eles nos posicionam dentro do plano de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? A gente não precisa competir por autoridade, mas a gente pode crescer e servir dentro dessa ordem estabelecida por Deus. Entenda, o ministério feminino ele é sobre servir e edificar pessoas. Nós somos chamadas, minhas irmãs, a sermos cooperadoras do reino de Deus. E a nossa satisfação não deve estar em cargos, mas na fidelidade ao Senhor. E quando em algum momento a gente achar que não é amada ou que o nosso serviço não tem nenhum valor, o que a gente deve fazer é olhar para a cruz. A cruz, minhas irmãs, ela elimina qualquer dúvida sobre o amor de Deus por nós. Porque no plano de salvação não houve nenhuma distinção. Fomos igualmente alcançadas, adotadas e feitas herdeiras por Deus pela graça. Então, que a nossa maturidade espiritual cresça ao ponto de enxergarmos, minhas irmãs, que a ordem de Deus ela não nos limita, mas ela nos coloca no lugar certo para servir. Que o nosso serviço, minhas irmãs, seja ele onde for, seja um espelho do caráter de Deus, que ama a paz e a ordem. E que a gente honre esse chamado de sermos chamadas auxiliadoras, ajudando a edificar a Igreja de Cristo. E que tudo seja feito com ordem e decência para a sua glória. Amém.